Educação física é 880, né? Ou você ama, ou você quebra o braço de propósito só pra não fazer educação física. Verdade. Quando, em 2014, eu fiz uma cirurgia que eu tinha, tipo, 6 meses de atestado, que eu tenho parafuso na cara. Aí eu aconteceu? fiquei o ano inteiro de atestado. Eu tive Ela que fazer... falou como se fosse, não é? Ela como se falou... fosse uma gripe, não, que tem um parafuso na minha cara. Eu tenho 21 parafusos no quê? rosto. Eu tenho 8 aqui, Você não passa 8 na porta aqui, giratória 5 do aqui. banco. Não, é de titânio, aí não apita não. É igual quem tem no joelho. Mas que Não, aconteceu? que Foi um aconteceu com acidente? você? Não, eu fiz uma cirurgia que é muito comum no Brasil, mas não é suficientemente falada, que é ortognática. Que? Muita gente, por exemplo, a Juju já fez cirurgia, o Babu, o Luciano do BBB precisavam fazer essa cirurgia, que é quando você Seu lábio. é muito comum. Não Seu o lábio, a maxilar. maxilar. Ou o maxilar, ou no meu caso, é porque o meu crânio, a maxila, que é tipo crânio assim, não cresceu o suficiente. Aí teve que cortar aqui e parafusar pra frente. Aí por isso que eu tenho os parafusos aqui, assim. Você era muito criancinha quando Eu tinha fez isso? 16. Nossa, então, e o medo? Mas eu tentava não pensar sobre isso, porque eu passei muitos anos me planejando. Porque como a minha mãe é dentista, ela percebeu quando eu era criança. Tá. E aí eu usei aparelho ortodôntico desde os 3 anos de idade. Eu não tinha nem dente permanente. Nossa, Isso é- tadinha. Nossa, devia ser um terror pra você. Pra tentar... foi bem traumatizante, mas era pra tentar reverter, pra eu não precisar operar. Tá. Só que aí chegou um momento que eu realmente eu ia precisar operar mesmo, aí você faz a preparação, você fica com o aparelho assim, e os dentes ficam tudo torto. Porque ele vai ficar torto agora, mas na hora da cirurgia ele vai encaixar perfeitamente. Aí você fica um tempo assim nessa preparação, aí na cirurgia eles entram por aqui. Aí levanta a pele do seu rosto. Nossa, mano. Mas você tá dormindo, você acorda 8 horas depois, assim. Aí eles deixam o aparelho com a borrachinha assim pra você não abrir a boca. Aí você tem que ficar 1 mês no líquido. Mas eu juro por Deus, eu tive que fazer plástica no nariz também, porque aí mexendo no meu nariz ia, tipo, dar uma deformada. Aí junto eu fiz a plástica pra ele voltar a ser o que era. E é uma cirurgia muito comum no Brasil. A treta é que ela é Mano, mas cara. cadê essas cicatrizes? Cadê tudo? Então, foi por dentro. Mas eu tenho um pedaço aqui, se você quiser sentir que eles pegaram um pedaço do meu osso e colocaram aqui. Ah, não. Mano, que E doideira. pegaram um pedaço de cartilagem e colocaram aqui O também que, no que é? nariz. Você tem um... É porque por eu ter essa condição da Ela tem tipo um... Quando dá tipo uma um lascada. buraquinho, Porque, É de tipo boa, assim, por se essa tirar. condição ser daqui pra cima, por isso eu tinha problema de respiração, desgasta um osso aqui que chama ATM, que faz você ter dor de cabeça crônica. Então era uma coisa que muita gente, a qualidade de vida E outra coisa. E devia também te incomodar esteticamente, né? Muito, muito. Eu sofria muito bullying por conta disso. Eu fui perder o BV já só depois que eu tinha operado. Eu era pavorosa. Eu Tadinho, tentava mas- de fazer Você terapia. ficou um mês com a boca assim? Fechada? Sem poder comer, só que depois você fica muito inchado. Aí você vai desinchando, o resultado é 6 meses. Então, tipo assim, eu tive que fazer terapia porque eu saí da cirurgia meio enfaixada e eu não sabia como a minha cara ia ficar. Ah, que Então, terror. esse foi o período que você falou que você ficou na bad? Não, foi assim, nessa época eu lembro que eu tava meio desiludida, assim, porque eu me senti um pouco um ratinho de laboratório, sabe, por ter passado por isso tudo. Mas que eu fiquei mais bad foi na época do vestibular mesmo, que eu percebi que, tipo assim, eu detesto estudar as coisas que eu não gosto. Eu quero fazer história e ser feliz e tal. E aí você se recuperou e quando você se viu, você falou, nossa... Então, foi aos poucos. Aí eu tive que fazer terapia pra, tipo, entender qual era o meu rosto. Mas eu lembro que, assim, no início era... Tipo assim, eu passava no espelho do shopping e eu achava que era outra pessoa. Sabe, quando você fecha os olhos, você imagina, sei lá, a minha mãe, eu consigo imaginar o cabelo preto, o nariz, os olhos. Aí eu pensava, a Débora, eu não conseguia imaginar a minha cara. Que você só lembra de você antes, né? Porque eu também não sabia como que eu ia Mas ficar. mudou muito? Eu acho que mudou, tipo assim. E os meus raios-x são bem legais. Só que assim, só que hoje eu penso, tipo assim, eu devia ter tirado os parafusos, só que eu ia ter que cortar mais uma vez. Aí eu não quis deixa tirar. aí. Só que se eu for pra um lugar, tipo, muito frio ou muito quente, dói. Porque ele dilata ou ele contrai. Então, tipo assim, eu não posso pegar a temperatura, sei lá, menos 20 graus. Não vou poder ver a aurora boreal. Porque... Você pode ir no Nordeste pegar uma praiona? Posso, mas se eu pegar direto no rosto, às vezes dá uma doidinha. Caraca. Ah, mas eu acho melhor do que abrir a cara de Melhor. novo. Eu também acho. Então, Melhor pra galera coisa. que tem essa mesma fita que você tinha, a Ortognática. recuperação. Ortognática. Que deve ter gente Ortognática. no momento falando, nossa, eu tenho isso, como que deve ser a Ou, recuperação? se você precisa fazer,
faça, porque a qualidade de vida foi a melhor coisa que aconteceu. Eu comia melhor, eu dormia melhor, eu respirei pela primeira vez na vida. Eu era tão discrepante que eu, ao invés de usar canudinho assim, eu passava canudinho no espaço. De tão que era discrepante. Eu vou encontrar as fotos, só que, assim, o problema hoje desculpa, é que é uma Ari. cirurgia cara e Imagino é que é difícil, caro uma cirurgia a dessa. fila do SUS ela é grande, porque muita gente precisa, mas vale muito a pena. E olha só, Você eu fez fiz... É porque eu tô tentando reproduzir. Mas, tipo eu tô assim, mal por ter rido, Verdade, desculpa. eu vou encontrar aqui as fotos, mas foi a melhor coisa que eu fiz e eu fiz a plástica do nariz junto. A plástica do nariz doeu depois, a ortognática não doeu. Foi Nossa, bem eu de morro boa a Eu tenho que recuperação. fazer desvio de septo, eu tenho medo. Melhor coisa que você vai fazer. Eu sei, eu vou Você vai respirar. Já te falaram aí Oh. muito isso. Meu irmão fez e é a melhor coisa. Ele vai vir aqui, ele vai te falar. Eu vou tirar a amígdala e vou... Eu tirei a amígdala também. Bariátrica? É, Tirar a mentira, eu amígdala vou tirar a amígdala e vou tirar o desvio de A septo. amígdala é bem sofrido pós-operatório só porque fica ardendo. É ruim pra comer, né? É, fica um tempo chato de Ah, comer, você já porque fez fica também? Fiz também. Eu sou toda cagada. Toda cagada. Qual Eu outro também, você- só assim. Eu tenho pressão baixa, eu desmaio. Você desmaia? Eu tive que. Se eu fico muito nervosa, eu desmaio até perdendo meu bebê. Qualquer emoção que me deixa muito nervosa, eu caio então dura você assim. desmaiou. Desmaiei. Quando você perdeu o bebê. Literalmente, eu caí assim, Nossa, ó. tadinho. Tombei. Tinha 16 anos. E o cara? E o menino? Então, ele ficou meio assim. Ou ele tirou onda. Eu ia Chegou falar pros isso. amigos dele. Nada. O beijo do pai desmaia. Débora caiu de cabeça no chão, pai. Essa- Esquece. Não, mas xilocaína na boca. não, ele ficou todo nervoso, assim. Foi meio pavoroso, assim, mas. Mas foi rápido, você acordou assim. Não, é que acontece. Era aquela época que tava tendo aquela pressão. Tipo assim, eu gostava de um menino na escola. Certo. E acho que ele também gostava de mim. Tipo assim, era aquela coisa que na escola a gente acha que a gente é discretíssimo, mas todo mundo sabe quando você gosta de alguém, quando alguém gosta de você. Aí tava aquela pressão. E eu, assim, e na época eu ainda era evangélica, aquela coisa. Aí a gente foi numa festinha e tava todo mundo tentando juntar a gente. Só que eu acho que eu não tava pronto, sei lá, eu só tava muito nervosa. Porque o que acontecia era, eu chegava numa rodinha, aí todo mundo ia embora pra deixar só eu e ele junto. Entendi. E eu Bem tentando coisa fugir. de moleque Uma mesmo. pressão. Aquela Aham. pressão, mano. E eu sei lá se o pessoal sabia que eu era bebê. Aí chegou uma hora que era tipo assim, era no prédio de uma amiga minha, e aí tinha aquelas espreguiçadeiras, e era espreguiçadeira de 2 pessoas. Aí tava eu, ele, várias pessoas assim, sentadas nas espreguiçadeiras, aí todo mundo começou a ir. E eu tava recostada. E aí eu comecei a pensar, Jesus Cristo, eu tô sozinha com esse menino. E eu vou fingir que alguém me ligou, eu vou dar um jeito, eu vou fugir e tal. Só que eu fiquei muito nervosa, e eu tava com aquela palpitação, aí eu acordei e tinha uma língua na minha boca. Tipo assim. Só que o que acontece? Como eu tava recostada, eu não caí, tipo, dramaticamente. Eu tombei. E aí eu acho que acho que a Ele achou que você princípio, tava, tipo, de olhinho fechado. ele e só tal. achou que eu beijava mal. Mal sabe ele que ela tava desmaiada. E depois eu fui descobrir que ele também estava perdendo o bebê, então tudo sob Ah, controle. tudo certo. Tudo Mas você sob chegou a falar controle. pra ele, não, é que eu desmaiei? Não, na época eu fiquei Ele com tá sabendo vergonha. agora. Será que ele vai saber agora? Não, na época eu fiquei com vergonha. Eu acho que depois ele deve ter descoberto. Peraí, mas então quando você passa por grandes emoções, você desmaia? Susto muito grande, tirar sangue, Que isso? Na sua casa tem que ser tudo de borracha, né? E eu moro sozinha, né? Às vezes As quininhas, mano. Não, mas hoje em dia eu consigo sentir, assim, se... Que vai. E consigo controlar também. Não fico muito tempo sem comer. Mano, desmaiar deve ser horrível. É horrível, porque Já você se acorda machucou? sem saber. Uma vez eu desmaiei de agonia de ver que eu tinha machucado. Eu tinha me cortado assim, vi meu próprio sangue. Não, mas você se machucou quando desmaiou. Tipo, porque às vezes você cai com tudo, né? Não, eu já bati a cabeça uma vez que ficou doendo, mas nada de muito... Que outra curiosidade, se você fez Vai mais parecer uma cirurgia criancinha também? na terapia. Bate a cabeça uma vez. Mas eu não lembro Ficou muito doendo, mas não lembro. Não. Você fez mais cirurgia também? Eu fiz a que quebrou a cara inteira com a plástica no nariz e tirei as amígdalas. Amígdalas, tem muita gente que tem esse Só problema, serve né, pra, cara? pra dar merda? Então, tira das crianças, que quando é criança não sofre. Aí a gente que é adulto Fiquei internado outro dia com a de amígdala. Verdade. e fecha e você pode morrer.
Então, a doutora chegou em mim e falou assim, Igor, bonitão, É. falta um pouquinho pra sua respiração ser obstruída. Eu falei, Exatamente. ó, que legal. Eu Caralho, também tomei sério? coragem de operar quando eu quase morri. Aí eu Mas vou é fazer os exames uma tudo agora. cirurgia difícil? Não, é só porque eles não costuram, né? Eles cauterizam. Depois que corta a amígdala e cauteriza, queima, assim, o pra doutor falou pra mim. cicatrizar. Falei, Igor, é bem Aí fica simples, ardendo. só que é uma merda recuperar. É, leva 40 minutos a cirurgia. Você volta pra casa, assim, no mesmo dia ou no dia seguinte. Só que aí, como fica ardendo, dói tanto na hora de beber e comer, quanto de o Engolir movimento a de saliva. engolir. Nossa. É. Só que Então, depois, igual tá a minha ferrado. vida... Antes eu tinha, assim, 3, 4 amidalite por ano. Nunca mais. Melhor coisa. Você vai ficar bem aliviado. Eu tomo muito antibiótico. Vai ser bom até que você tá na academia agora, fechar Ah, a era boquinha, pô. fitness. É o momento de você fazer isso. Você não vai conseguir comer. Faça. Te prepara psicologicamente. Mas assim, depois de um tempo eu enchi o saco, eu tava muito fraca, aí eu fui pro hospital tomar soro, ao invés de comer. Falei, não vou me submeter a isso. E aí eu fui pro hospital, tomei soro, Você fiquei deve forte. comer um horror também, né? Deve fazer Não, mas aquele- na época eu era mais famintinha, né? Eu tava na puberdade, assim, sei lá. Você fez quando você era novinha? Eu tinha tipo 18 anos.